Olá, meu nome é Lília Moreira Pinto, eu sou médica intensivista, titulada pela AMIB e médica nutróloga, pós-graduada pela Abram e titulada pela Brasp. Hoje a gente começa, né, aí todo um módulo aqui na Nestlé, no NutriUpdates, que a gente vai focar no os 4 passos para a assertividade na terapia nutricional hospitalar. E eu vou abrir esse curso, né, esmiuçando com vocês aí o primeiro passo, por onde a gente começa a terapia nutricional. Bom, iniciar terapia nutricional para um paciente hospitalizado, e principalmente para um paciente crítico, é de fundamental importância que a gente tenha em mente que quanto mais inflamado é o paciente, maior vai ser o catabolismo dele. Por quê? Porque os níveis de inflamação, né, então, quanto mais disfunções orgânicas, quanto mais grave esse paciente se encontra no hospital, ele vai ter um catabolismo acelerado. E é por conta disso que a gente tem que se preocupar em fazer uma assistência nutricional individualizada, focada nessa gravidade da doença. Se a gente consegue ofertar de maneira adequada e no tempo adequado que o paciente precisa, a gente consegue impactar de maneira significativa na morbimortalidade desses pacientes. Bom, a doença, ela acaba gerando no organismo uma inflamação, que a gente chama de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que em inglês é a siglinha aqui ao contrário, né? Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E essa resposta inflamatória nada mais é do que uma liberação abrupta de hormônios contra-insulínicos, contra-reguladores na corrente sanguínea, como também uma liberação abrupta de citocinas. Então, toda vez que a gente fala que um paciente inflama, que o paciente está inflamado, nada mais é do que aquele paciente está liberando de maneira abrupta uma quantidade grande de hormônios catabólicos e citocinas inflamatórias. O que ocorre é que o trauma, o choque ou qualquer doença altamente inflamatória que leve o paciente para o hospital, e principalmente, né, numa UTI, essa patologia, esse insulto agudo ao organismo, estimula o sistema nervoso parasimpático, que faz a liberação abrupta das citocinas. Estimula o sistema nervoso simpático, que vai liberar a adrenalina. E estimula o eixo hipotálamo-hipófise supraadrenal com liberação de cortisol. Então, isso vem de encontro ao que eu falei no slide anterior. A gente tem uma liberação grande de citocinas e uma liberação aqui, ó, de hormônios contra-insulínicos, de hormônios catabólicos. Então, na prática, quando a gente inflama, há uma descarga grande de citocinas, né? Interleucina 1, IL-6, IL-8, como também na fase inflamatória, a gente vai ter a liberação dos hormônios, como eu falei. Quais são os principais hormônios envolvidos nisso? A adrenalina, o cortisol, que é o nosso hormônio de estresse, e o nosso hormônio contra-insulínico liberado pelo pâncreas, que é o glucagon. Bom, gente, para que esses hormônios são liberados? Tanto o glucagon quanto a adrenalina e o cortisol, eles vão nos nossos tecidos de depósito, retirar-lhe substrato para que a gente consiga produzir glicose para sobreviver. Então, na prática, o que o organismo faz é, com a liberação de glucagon, com a liberação de adrenalina e de cortisol, a gente vai no fígado e busca por glicogênio hepático. A gente faz glicogenólise. Uma vez que esse glicogênio se esgota, a gente vai aonde buscar essa energia? No tecido adiposo, fazendo lipólise e pegando ácidos graxos. Vamos no músculo, quebramos esse músculo, fazemos proteólise para pegar aminoácido. Então, o ácido graxo e o aminoácido vão para o fígado e vão fazer um processo chamado gliconeogênese, que o produto final é o quê? Produção endógena de glicose e corpos cetônicos. Então, nós, quando estamos saudáveis, entre uma refeição e outra, a gente precisa de glicose contínua para sobreviver. E quando nós estamos saudáveis, a gente busca o nosso glicogênio hepático. Assim que ele acaba, a gente faz a neoglicogênese ou gliconeogênese às custas de lipólise e proteólise. Mas, infelizmente,
Então, quando estamos saudáveis, a gente consegue fazer de maneira equalitária e a gente até acaba protegendo o músculo, tá? Na ausência de doença, é isso que ocorre, tá bom? Mas, infelizmente, na presença da doença, esse processo se modifica um pouquinho. Na hora que o organismo vai fazer a neoglicogênese, ao invés de fazer lipólise e proteólise, o organismo ele vai mais na proteína, mais na quebra de músculo para obter aminoácido e esse aminoácido produzir glicose na neoglicogênese. Aí vocês podem me perguntar, por que ocorre esse desbalanço? Por que a gente faz menos lipólise doente e mais proteólise? Porque quando a gente está com insulto agudo no organismo, o organismo, como um mecanismo de defesa, cria uma resistência periférica à ação da insulina, porque o organismo quer que, neste momento, quem haja seja o glucagon. Então, todo o nosso tecido periférico fica resistente à ação da insulina. O tecido adiposo, frente a essa resistência periférica à insulina, ele fica dificultado em quebrar. Por isso que a via é desviada para quebra de proteína. Então, olha que sério. Quando nós ficamos doentes e a gente não está recebendo, ou estamos em jejum prolongado, ou estamos recebendo um aporte calórico e proteico insuficiente, o corpo vai ter que produzir glicose. E aonde a gente produz glicose? No fígado, nesse processo chamado neoglicogênese. Só que o substrato não será ácido graxo e aminoácido. A via é desviada muito mais para a quebra proteica e é o aminoácido que vai fazer essa reação de neoglicogênese. Então, a gente nota nos nossos pacientes críticos que conforme eles vão ficando muito tempo em jejum ou com uma oferta calórica e proteica diminuída, insuficiente, eles vão perdendo toda a musculatura do organismo e a gente vai vendo, né, ao longo da internação, uma intensa sarcopenia secundária à doença e eles vão ficando depletados do ponto de vista muscular. Esse trabalho aqui no JAMA, publicado em 2013, ele mostra muito claramente isso. Então, notem aqui a perda muscular de um paciente hospitalizado numa UTI, com uma doença crítica. Se esse paciente tem uma única disfunção orgânica, ou seja, ele não está tão inflamado assim, a perda proteica é numa magnitude menor. Se esse paciente tem mais de uma disfunção orgânica, a perda proteica é numa magnitude muito maior. A gente vê uma intensa perda de massa muscular e uma intensa sarcopenia. A gente viu muito isso aonde? Na Covid-19. Aqueles pacientes mais graves, mais inflamados, eles perdiam muita musculatura, né? E a maioria acaba saindo do hospital sem condições até de caminhar. Não sei se vocês lembram, mas na primeira onda da pandemia, quando a gente aplaudiu os pacientes tendo alta do hospital, muitos eram levados pelos seus familiares de alta, ou em cadeira de rodas, ou até mesmo em camas, porque eles não tinham massa muscular nem para caminhar. Então, gente, o que vem de encontro ao meu primeiro slide é: quanto mais grave a doença, mais hormônios e citocinas a gente libera. Por consequência, a gente vai ter um maior catabolismo, uma maior necessidade de produzir glicose endógena, então aumenta a taxa de neoglicogênese e, infelizmente, a neoglicogênese no paciente inflamado, ela vai muito mais pegar a proteína como substrato do que o lipídio, como eu falei para vocês. E perder massa muscular numa UTI é muito sério, no hospital como um todo, porque conforme a gente vai perdendo porcentagem de massa muscular, a gente vai tendo uma série de complicações que impacta de maneira direta em mortalidade. Ou seja, gente, olha que legal esse trabalho, ele é super antigo, mas ao mesmo tempo ele é muito atual, porque é o problema que a gente vive em todos os nossos hospitais de UTI. Se o paciente perde 10% de massa magra, ele já começa a ter prejuízo em imunidade, aumenta o risco de ter infecção. Conforme ele vai perdendo massa muscular, ele vai tendo prejuízo em cicatrização, ele vai desenvolvendo uma fraqueza muscular severa, que o impede, que o dificulta de saia da ventilação mecânica, que não tenha força muscular para mobilizar secreções, tá? Esse déficit de cicatrização não só impacta na cicatrização das feridas, com fístula, deiscência de ferida operatória, mas também impacta na integridade da pele. E esses pacientes acabam ficando muito suscetíveis a fazerem escaras, as lesões por pressão.
E esses pacientes, gente, conforme eles vão perdendo a massa magra, se isso é muito exuberante, a maioria deles acaba morrendo e a causa dessa morte geralmente é por sepse, porque eles ficam suscetíveis a tudo quanto é germe oportunista, tá? Germes hospitalares, e a gente viu muito isso na Covid, né? O paciente internava com o vírus SARS-CoV-2, a imunidade caía tanto que depois de uma semana eles já estavam colonizados, infectados com uma série de bactérias e fungos, e grande parte deles morriam com pneumonias bacterianas, e não necessariamente com pneumonia viral, como que era, né, a doença base que tinha levado esses pacientes para a UTI. Por essa razão, gente, de que perda de massa muscular no ambiente hospitalar leva a uma pior morbidade e mortalidade, que a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, a Braspen, faz a campanha, né, de diga não à desnutrição. A Braspen quer incentivar a gente a se preocupar com a terapia nutricional para que os nossos pacientes não desnutram no intra-hospitalar. A campanha usa essa regra mnemônica com a palavra desnutrição, onde cada letrinha, né, dão 11 passos super importantes para que a gente leve em consideração, se atente a esses passos, para que a gente evite que os nossos pacientes percam essa massa muscular que eu estou falando para vocês, e que isso gere aí maior tempo de internação, que isso gere complicações do ponto de vista de infecção, de cicatrização, de mobilidade, e isso vai acabar impactando de forma significativamente também em mortalidade, tá? Então, desnutrir no intra-hospitalar, o paciente morre mais. Então, está nas nossas mãos, né, nutricionistas, nutrólogos, que trabalhamos com isso, lutar constantemente para que a gente faça uma terapia nutricional individualizada, assertiva, e é por isso que a Nestlé está promovendo aí esse curso, com esses 4 passos, estamos no primeiro, para que a gente tenha assertividade na hora de prescrever a terapia nutricional e cuidar dos nossos pacientes. Bom, eu acredito que o enfoque dessa minha primeira aula vai ser muito fisiopatologia com vocês, para que vocês entendam o que acontece no organismo, para que nas aulas subsequentes do módulo aqui da Nestlé, cada profissional convidado vai esmiuçar um pouquinho com vocês da parte aguda, da parte crônica dos nossos pacientes. Por que que é tão importante, gente, a gente começar a terapia nutricional de maneira precoce? Porque o paciente que tem uma terapia nutricional precoce morre menos. A gente tem um impacto muito grande em mortalidade. Tá? Então, nutrir precoce é fundamental. Quando a gente vai olhar meta-análises, já está muito claro na literatura de que quanto mais precoce a gente começa a terapia nutricional e minimizar o jejum, esses pacientes vão ter menor mortalidade, como também menores taxas de infecção. Então, nutrir precocemente, a gente vai estar meio que evitando que esse paciente faça uma intensa sarcopenia. É importante eu mencionar aqui, gente, que por mais que eu nutra adequado, uma vez que o processo inflamatório se instalou, que a doença se instalou, a gente não consegue bloquear a perda de massa muscular. Não conseguimos. Mesmo ofertando a caloria e a proteína adequada, a gente não consegue bloquear esse processo de catabolismo, mas a gente consegue sim atenuar e evitar que esse paciente perca a massa muscular de forma exuberante. A gente retarda esse processo, economiza o músculo desse paciente. Infelizmente, uma vez que o processo inflamatório está deflagrado, a gente não consegue bloquear, zerar este processo. Mas a gente consegue sim evitar que ele perda de massa magra de uma forma significativa. Os guidelines, eles mencionam, tanto o guideline americano, o ASPEN, tanto o brasileiro, BRASPEN, e o europeu, o ESPEN, de terapia intensiva, eles não divergem, que quanto mais precoce a gente inicia a terapia nutricional, melhor para os nossos pacientes. Mas há uma consideração importante a fazer. A palavra precocidade tem que ser olhada com muita responsabilidade. A gente deve iniciar o mais precoce possível, desde que os pacientes estejam hemodinamicamente compensados. Ou seja, para eu começar terapia nutricional para qualquer paciente, esse paciente ele não pode estar chocado, ele não pode
estar instável hemodinamicamente. O que significa, então, estar em choque? Quando a gente fala numa UTI, aquele paciente está chocado. Muita gente acha que estar em choque, né? Eu até fiz aqui a brincadeira, né? Mas muita gente acredita que estar em choque basta estar hipotenso. Aquele paciente hipotenso, precisando de droga vasoativa para subir a pressão, e geralmente na UTI a gente liga a bomba de noradrenalina, né? Quando os nossos pacientes estão hipotensos, as pessoas já consideram aquilo, os profissionais já consideram aquilo choque. Muito cuidado, gente. O paciente chocado, ele vai estar hipotenso, né? Ele vai ter uma queda de pressão. Muitos deles vão precisar de droga vasoativa, vão precisar de noradrenalina. Mas o que a gente precisa se atentar também é se essa pressão baixa está causando malefício para o organismo. Então, não basta só ver a pressão baixa. A pressão baixa, ela é só a ponta do iceberg. Eu preciso fazer um raciocínio se essa pressão baixa está causando algum mal. Ou seja, se com essa pressão baixa, o sangue não está tendo pressão suficiente de perfusão para que a gente consiga perfundir o organismo como um todo. Então, qual que é a definição na literatura correta de choque? É quando o paciente tem uma condição clínica na qual ele tem essa redução de pressão, mas isso acarretará uma redução na perfusão das células na periferia, na região tecidual sistêmica. E o fato de não chegar perfusão nessas células no corpo como um todo, não acontece adequada oferta de O2 para as células. Então, quando a gente fala de perfusão orgânica, nada mais é do que a pergunta, né? Tá chegando oxigênio nas células? Porque o sangue, ele faz o quê? A volemia. Ele leva, né, o oxigênio que está ligado na hemoglobina, que saiu dos pulmões, para todo o organismo. Se esse oxigênio não está conseguindo chegar adequadamente no organismo, nas células periféricas, porque a gente está com inadequada perfusão, é isso que a gente chama de choque, tá bom? Vocês podem me perguntar, Lilian, quais são as causas de choque? O oxigênio, ele pode não perfundir adequadamente todo o organismo, se o paciente está hipovolêmico ou hemorrágico, porque ele não vai ter volemia suficiente para perfusão orgânica. E o choque pode ser decorrente de falência de bomba cardíaca, aí a gente chama ele de choque cardiogênico. A má perfusão tecidual pode ser por conta de sepse. Na sepse, ocorre uma vasodilatação do organismo, uma vasodilatação, e também ocorre microtrombos, tá? Na circulação periférica. Isso dificulta a chegada de O2 na célula. E a etiologia do choque também pode ser o choque obstrutivo. É quando, aqui no tórax, a gente tem uma pressão aumentada, exemplo, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, e o sangue não consegue sair dessa região torácica de maneira adequada para perfundir o organismo. Bom, então, independente da etiologia do choque, independente da etiologia, o que acontece é as células periféricas em todo o organismo não recebem de maneira adequada o O2 que elas precisam. E isso a gente considera, então, o paciente instável hemodinamicamente, o paciente chocado. É quando ele está hipotenso e aquela pressão baixa dele não está conseguindo perfundir o corpo de maneira adequada, tá bom? E também acontece uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar. Eu não falei para vocês nos slides iniciais que quando a gente inflama, a gente ativa o sistema nervoso simpático, que libera adrenalina. E a adrenalina, junto com o glucagon, junto com o cortisol, vão fazer neoglicogênese. A adrenalina também tem outra função. Quando a gente libera adrenalina na doença, no insulto agudo, a adrenalina ela é responsável por pegar os vasos e fazer vasoconstrição. Por que que isso ocorre? Porque uma vez que a gente faz vasoconstrição, a gente desvia o fluxo sanguíneo para os órgãos nobres. E os órgãos não nobres ficam isquêmicos. Então, quando a gente está doente, quando a gente acaba de ter uma doença altamente inflamatória, ao liberar adrenalina, a gente acaba fazendo vasoconstrição,
para o sangue perfundir quem? Coração, pulmão, cérebro. E, infelizmente, a periferia fica isquêmica, fica vasoconstrita. Então, todo o trato gastrointestinal acaba que tendo um fluxo sanguíneo reduzido, tá? E isso diminui a oferta de O2 na pele, no trato gastrointestinal. Então, gente, quando o paciente está chocado, não dá para a gente nutrir, por isso que os guidelines falam para a gente esperar o paciente melhorar hemodinamicamente para começar a nutrir, porque o trato gastrointestinal vai estar todo mal perfundido. Não terá absorção de uma maneira adequada. A gente precisa esperar esse paciente melhorar hemodinamicamente para que a gente possa começar a nutrir. Então, uma premissa básica: qual é o melhor momento de começar a terapia nutricional? A gente precisa começar terapia nutricional quando a gente tem segurança de que a mucosa esplânica, o trato gastrointestinal, está bem perfundido. E um jeito de eu ver isso é se o paciente está ficando cada vez melhor do ponto de vista pressórico. Ou seja, quando ele vai diminuindo a necessidade de receber droga vasoativa, então vai caindo a dose de noradrenalina lá na bomba, eu sei que esse paciente está melhorando em termos de perfusão. Outro jeito de eu ver se esse paciente está melhorando a perfusão, gente, é a gente olhar a parte laboratorial. Quando a célula está respirando bonitinha, está chegando oxigênio na célula junto com a glicose, essa glicose ela entra no ciclo de Krebs e produz ATP, 36 ATPs. Esse ciclo normal é chamado respiração aeróbia. Quando a célula não está recebendo O2 de maneira adequada, ou seja, quando o trato gastrointestinal está isquêmico, porque a gente está chocado, se não chega oxigênio na célula de maneira correta, a célula ela entra num processo chamado anaerobiose. Esse processo anaeróbico, ele não faz o ciclo de Krebs com produção de 36 ATPs. Ele produz somente 2 ATPs como saldo final, tá? Na realidade, ele produz 4 ATPs, mas 2 ATPs são consumidos no processo. Então, o saldo final são somente 2 ATPs, mas ocorre na anaerobiose uma produção intensa de ácido lático, tá? Então, se a célula está mal perfundida, ela começa a produzir ácido lático. E como eu, beira-leito, consigo reconhecer isso? Numa gasometria, eu começo a ver acidose metabólica, e se eu dosar o lactato, eu começo a ver um incremento de lactato, porque eu sei que aquela mucosa do trato gastrointestinal e as células do organismo como um todo não estão sendo bem perfundidas. Então, gente, eu acho que esse seria o slide mais importante da minha aula. Como eu sei que eu estou seguro, hemodinamicamente falando, para começar a terapia nutricional num paciente crítico, eu preciso ter a percepção se o meu trato gastrointestinal está bem perfundido ou não. Como eu sei isso a beira-leito? Ao passar a beira-leito numa UTI, primeira coisa que eu me atento, em relação à quantidade de droga vasoativa. Para eu começar a nutrir, esse paciente tem que estar em curva de melhora, ou seja, ele tem que estar precisando cada vez menos de noradrenalina para subir a pressão. Ele tem que estar cada vez mais com a pressão arterial normal. Então, toda vez que vocês forem passar visita e a quantidade de noradrena, vasopressina estiver em curva de piora, você está precisando cada vez mais doses de vasopressor, a gente não pode começar a terapia nutricional. E outro ponto a ser avaliado é em relação aos níveis de lactato e a gasometria. Se o paciente está ficando cada vez mais acidótico e o lactato está cada vez aumentando, isso reflete para o intensivista de que aquela célula não está boa, não está respirando de maneira adequadamente. Ela está fazendo produção de ácido lático, anaerobiose. Então, provavelmente, as minhas células do trato gastrointestinal também não estão bem perfundidas e não é hora de nutrir. Vocês podem perguntar assim, Lilia, então, existe uma nota de corte de noradrenalina? Existe uma nota de corte de lactato? Que eu sei que acima daquilo ou abaixo daquilo eu posso ou não nutrir? Gente, infelizmente na literatura não existe. A gente tem que fazer um raciocínio clínico à beira-leito. Se o paciente está em piora, a gente não nutre. Se o paciente hemodinamicamente está em curva de melhora, eu posso nutrir.
É lógico que doses muito altas de noradrenalina, níveis de lactato muito altos, ninguém tem coragem de nutrir. Mas o que guia a gente no nosso dia a dia é o quê? Essa curva de melhora. Que isso reflete para mim que as células do trato gastrointestinal estão melhorando a perfusão. Vou dar um exemplo aqui, a gente vai ter caso clínico ao longo do nosso curso na Nestlé, mas eu já vou dar um exemplo aqui, ó. A gente vai passar visita agora e tem o leito 1, que é um paciente que acabou de chegar. Acabou de chegar, eu não sei se ele está melhorando, se ele está piorando. Ele chegou, ele está hipotenso, a gente ligou uma noradrenalina na dose 0,1. E o lactato dele está 20, tá bom? E ele acabou de chegar. Eu começo terapia nutricional para ele? Não, porque eu não sei para que lado ele vai. Eu vou ter que esperar um pouquinho para ver se ele melhora hemodinamicamente. Por isso que o guideline fala que a gente pode começar o mais precocemente possível, dentro de 24, 48 horas. A gente tem que esperar para ver se essa parte hemodinâmica melhora ou não. Então, notem, o leito 1 está com lactato de 20, na hora 0,1, e eu vou optar em esperar. Já o leito 2, o paciente do lado, é uma senhorinha que já está no terceiro dia de internação na UTI, num pós-operatório de cirurgia abdominal. Quando ela chegou na UTI 3 dias atrás, ela tinha um lactato de 40 e ela precisava de noradrenalina 0,4. Hoje, ela está igualzinho o leito 1. Ela está com lactato de 20, então de 40 caiu para 20, e a nora de 0,4 caiu para 0,1. Eu começo terapia nutricional leito 2? Começo. Os níveis de lactato e de noradrenalina estão iguaizinhos ao do leito 1, só que a leito 2 está em curva de melhora. Então, é assim que a gente faz na prática clínica. A gente observa se o nosso paciente tá hemodinamicamente entrando numa fase compensada. Se o paciente estiver com incremento de vasopressor, piora de lactato e piora de acidose na gaso, eu tenho que esperar. Infelizmente, esse paciente vai manter jejum. Bom, então só para vocês lembrarem, o que é acidose metabólica? É quando a gente tem uma gasometria que o pH fica abaixo de 7,35 e o bicarbonato fica abaixo de 22. Tudo bem? O lactato, tem hospitais que a normalidade é de 4 a 14, tem hospitais que é de 0 a 2, dependendo do índice de medida que esses laboratórios usam, se é em milimol, se é em miligrama por decilitro. Vale vocês olharem ali na referência do laboratório que encontra-se no hospital de vocês. Tudo bem? Tem gente que me pergunta, Lilian, precisa ser gasometria arterial? Não necessariamente. Para avaliar a perfusão orgânica, a gente pode sim observar, né, e analisar as gasometrias venosas. É lógico que a gasometria arterial é mais fidedigna, mas você não precisa puncionar a artéria o tempo todo para a gente fazer monitorização hemodinâmica. A gasovenosa tem uma boa correlação, sim, com perfusão e pode ser utilizada. Tudo bem? Bom, na UTI, a gente tem scores de gravidade dos nossos pacientes. Quanto mais disfunções orgânicas eles têm, mais eles pontuam nesses scores. A gente tem esse score chamado SOFA, que ele pontua o paciente de 0 a 4, conforme ele vai apresentando déficits, né? Em vários órgãos. Então, a gente avalia a parte respiratória, a neurológica, a cardiovascular, a renal. Quanto mais órgãos acometidos pela doença, quanto mais disfunções orgânicas, mais esses pacientes vão pontuar nesses scores. Que outros scores de gravidade a gente usa em UTI, Lilian? A gente tem o SOFA, a gente tem o Apache 2, que também leva em consideração a parte clínica no momento do paciente na chegada da UTI e essas disfunções orgânicas, como eu falei. O Apache 2 hoje em dia está sendo cada vez menos usado nas UTIs, a gente está usando cada vez mais o SAPS-3. Então, esse score aqui que eu estou apresentando para vocês, o SAPS-3, hoje em dia ele é o mais frequentemente utilizado, tá bom? E por que esses scores são importantes, tá? Porque eles são índices desenvolvidos para a gente conseguir predizer qual vai ser a mortalidade desses pacientes, qual vai ser o prognóstico desses pacientes. Então, em UTI, quanto mais inflamado, quanto mais disfunções orgânicas vai ter, maior é o risco de morte desses pacientes. E vocês notem que a terapia nutricional, ela caminha meio que parecida. A gente tem um score na terapia nutricional, que é o Nutric, que ele diz a mesma coisa.
quanto mais inflamado tiver o paciente, quanto mais grave for a doença, maior é o catabolismo, mais proteólise esse paciente vai fazer, mais intensa é a perda de massa magra, por consequência, esse paciente vai complicar mais. Então, o Nutrix Score, ele também é um score que ele envolve idade, mas ele também envolve, olha, os nossos scores de gravidade em UTI, e ele traz justamente isso. Ele traz o conceito de que quanto mais grave é o paciente, mais assertivo a gente tem que ser do ponto de vista nutricional, porque esses pacientes vão ter maior prejuízo em morbimortalidade, como eu mostrei para vocês nos slides iniciais da aula, tá bom? Ao longo daqui do curso do Nutri Update da Nestlé 2023, eu não vou me ater muito a esses slides agora, que eu vou mostrar para vocês, porque cada passo, cada aula que vocês terão, a gente vai ter foco ou no paciente mais agudo ou no paciente mais crônico. Vocês vão ter todos esses conceitos ao longo do curso. Mas, fazendo aqui um breve highlight, né, um breve spoiler, o paciente, conforme ele vai inflamando, quanto mais grave ele fica na fase inicial, maior é o catabolismo, como eu falei para vocês. Isso vai impactar em diminuição de imunidade, aumento de risco de infecção, quebra de proteína, edema, prejuízo de cicatrização de ferida, né? Além de impactar, né, em maior custo, né? Maiores os custos e maior prejuízo para esse paciente se reabilitar. Os que não vêm a óbito, a gente precisa fazer aí uma baita de uma força-tarefa para que a gente consiga depois devolver esses pacientes, né, para a vida que eles tinham, com qualidade de vida. Isso envolve aí intensa reabilitação, intenso esforço para que esses pacientes consigam aí retornar à vidinha deles e ter qualidade de vida, tá? Então, vocês vão ver que a gente tem várias fases do paciente no hospital, né? A gente tem a fase aguda, que é aquele paciente inflamado, que está em CIRS. A gente tem a fase que ele começa a desinflamar, a fase anti-inflamatória, que a gente chama de CARS. E a gente, infelizmente, tem alguns pacientes que a gente chama de PICS, que é uma condição, né, a síndrome da condição, né, do paciente persistentemente inflamado. A sigla PICS significa isso, persistente inflamado conditional syndrome em inglês, né? É aquele paciente que fica inflama, desinflama, inflama, desinflama. Então, vai para a UTI, melhora, vai para a enfermaria, melhora, volta para a UTI, melhora. E hoje em dia a gente tem visto muito eles nos nossos hospitais, né? Esses pacientes que vão cronificando. O foco da minha aula é no paciente agudo, é naquelas primeiras horas, se a gente deve ou não introduzir dieta, né? Então, esse é o foco, a fisiopatologia que eu estou aqui esmiuçando com vocês na primeira aula, tá bom? Que geralmente envolve as primeiras 24, 48 horas desse paciente. Esse paciente, conforme ele vai ficando com a gente no hospital, ele tem dois caminhos, né? Ou ele cronifica, e ele pode cronificar e melhorar, ou cronificar e virar um PIX, como eu falei para vocês, tá? E olha que triste, gente. De 5 a 10% dos pacientes em UTI vão se tornar crônicos. Esses pacientes que se tornam crônicos, eles têm prognóstico ruim e mortalidade alta. E apenas 10% volta à vida produtiva após a alta. Então, cronificar no hospital, cronificar numa UTI, vai trazer prejuízo para esses pacientes. E grande parte desses prejuízos está linkado aí com a perda de massa muscular, como eu falei para vocês, tá bom? Então, gente, o foco da minha aula, que é a fase aguda, é mostrar para vocês o quê? Que na fase aguda, o paciente está muito inflamado. Então, ele liberou muita adrenalina. Ele fez uma baita vasoconstrição no trato gastrointestinal. E eu preciso esperar essas primeiras 24, 48 horas para ver se ele melhora do ponto de vista hemodinâmico, se diminui na noradrenalina, se melhora a pressão, se cai o lactato, se melhora a acidose, para eu começar a pensar em nutrir. Então, eu só inicio terapia nutricional se o paciente está estável, não precisa estar sem droga e lactato normal, mas ele pode estar com droga vasoativa, ele pode estar com lactato alterado, mas ele tem que estar em curva de melhora. Antes de eu me ater a esse slide aqui, eu só queria fazer uma pergunta de milhões para vocês. A terapia nutricional enteral, a gente não pode introduzir com o paciente instável hemodinamicamente, porque não está tendo perfusão no trato gastrointestinal. Mas agora eu faço a pergunta, e a parenteral? A parenteral, ela vai direto na corrente sanguínea.
ela não passa pelo trato gastrointestinal. Eu posso dar parenteral para quem está instável hemodinamicamente, para quem está chocado? Também não. A parenteral, mesmo ela não tendo esse problema aí da vasoconstrição do trato gastrointestinal, a parenteral ela não pode ser prescrita com o paciente instável também. Por quê? Porque o paciente, quando ele está instável, ele está acidótico. E o organismo está preocupado em equilibrar naqueles sistemas tampões essa acidose. Se você prescreve uma parenteral, inicia uma parenteral, a parenteral ela é composta de aminoácido. Olha aí a palavra ácido. Ácido graxo e glicose. Então, a parenteral, ela confere uma acidez, tá? Então, se aquele paciente está muito instável, ele também não pode receber parenteral. Então, o conceito que vocês têm que ter claro na cabecinha de vocês, tanto dieta enteral quanto a nutrição parenteral, só devem ser iniciadas se o paciente está numa curva de melhora do ponto de vista hemodinâmico, tá bom? E por conta disso tudo, de perfusão, de parte de acidose, a gente progride a dieta sempre lentamente, né? A gente sempre não vai dar a meta no primeiro dia. Eu não vou esmiuçar isso porque vocês vão ter nas próximas aulas, mas a gente progride as nossas terapias nutricionais de forma lenta. A gente só atinge a meta dos nossos pacientes a partir do terceiro dia em UTI, depois das 72 horas. Por quê? Porque na fase inicial, nos primeiros dias, a gente está tendo intenso catabolismo. O organismo está fazendo neoglicogênese e está produzindo glicose endógena. Então, se eu hiperalimentar nessa fase, eu também vou causar mal para esse paciente, porque ele faz hiperglicemia, tá? Ele faz instabilidade hemodinâmica. Então, nos primeiros dias, 24, 48 horas, eu só vou introduzir dieta se ele melhorou hemodinamicamente, e mesmo assim, eu começo com um aporte baixo de volume de dieta, vou progredindo ao longo da internação, de forma que a gente só atinja a meta quando ele está um pouquinho menos inflamado, que os guidelines orientam que seja depois de 72 horas, nunca antes disso, tá bom? Bom, em relação à via de alimentação, não há dúvidas em guideline nenhum que usar o trato gastrointestinal é mais vantajoso do que usar a via sanguínea. Se o paciente pode usar o trânsito, é a via enteral que vai ser preferencial. A gente só vai para uma via parenteral numa segunda opção, quando o trato gastrointestinal estar impossibilitado de receber alimento. Tudo bem? Então, o tubo digestivo é sempre a primeira opção. Lilian, quando que o tubo digestivo não vai estar... Porque o intestino, gente, ele tem uma série de benefícios de ser usado. Ele tem um papel endócrino, imunológico, nutricional. Quando a gente nutre pelo trato gastrointestinal, a gente traz uma série de benefícios para o organismo. A gente mantém as vilosidades e atrofia da parede intestinal. A gente evita a translocação bacteriana, melhora a resposta inflamatória, imunológica. Se vocês lembrarem, ao longo do trato gastrointestinal, a gente tem tecidos linfóides, o MALT e o GALT, que conferem proteção do ponto de vista imunológico. Quando a gente nutre via trato gastrointestinal, a gente faz com que... Opa, passei aqui o slide mais rapidamente. A gente faz com que todos os outros órgãos adjacentes, vesícula biliar, fígado, funcionem de maneira adequada também. Além do que, o trato gastrointestinal, hoje em dia, é muito estudado do ponto de vista hormonal. A gente sabe que usar o trato gastrointestinal, ele produz hormônios que são fundamentais em todo o organismo, tanto em relação à saciedade, à fome. Cada vez mais a gente está estudando hormônios intestinais, as incretinas, e uma série de produtos na indústria farmacêutica estão sendo desenvolvidos por conta aí dessa função hormonal que o intestino tem, tá? Bom, quando que eu não vou poder usar o trato gastrointestinal, né? E vou para uma parenteral? Quando a gente tem uma isquemia mesentérica, quando a gente tem exemplos como sangramento no trato gastrointestinal, uma cirurgia abdominal muito complexa, na qual o cirurgião vai optar que a gente espere um pouquinho para nutrir, para que não tenha prejuízos ali nas anastomoses e etc. Quando o paciente está ocluído ou subocluído, quando o paciente está com fístula de alto débito, dependendo da porção dessa fístula, vai impossibilitar a nutrição enteral. Isquemia, pacientes que tiveram uma grande isquemia no trato gastrointestinal,
e acabaram culminando aí com o intestino curto. Então, a parenteral, ela tem as suas indicações precisas, tá? E ela é uma ótima via de nutrição, mas se o paciente tem o trato gastrointestinal íntegro, a via enteral é prioridade. E lembrar o que eu dei na minha aula agora, tanto a via enteral quanto a via parenteral, só podemos começar a prescrever dieta nessas vias, iniciar a terapia nutricional, se o paciente estiver hemodinamicamente compensado. Instabilidade hemodinâmica, gente, é jejum. Você não prescreve nem enteral nem parenteral. Precisa esperar esse paciente melhorar para que a gente nutra ele de forma segura, tá bom? Bom, então eu estava explicando para vocês que a parte hemodinâmica, ela interfere sim, muito na nossa terapia nutricional e na nossa absorção do trato gastrointestinal. Que outro problema na UTI a gente tem que acarreta aí dificuldade para que a gente nutra nossos pacientes? O uso de sedativos e analgésicos. Em UTI a gente usa muita sedação, geralmente o Propofol e o Dormonide, né, em bomba de infusão contínua, e os opioides. Ou a gente usa a morfina em doses intermitentes, ou a gente usa o fentanil, né, que também aí é um opioide muito mais potente que a morfina e que a gente usa de maneira diária praticamente na UTI quando os nossos pacientes estão sedados. As drogas vasoativas e as sedações, os opioides, são praticamente os que mais impactam, tá? Em intolerâncias do trato gastrointestinal. Então, quanto mais sedados esses pacientes estão, mais gastroparesia eles fazem, pior o esvaziamento gástrico, mais quantidade de vômito, de distensão esses pacientes vão apresentar no nosso dia a dia, tá bom? Então, não só a parte hemodinâmica, mas a parte dos sedativos também é importante a gente se atentar numa UTI. Os opioides, gente, eles agem numa série de receptores do organismo, tá? Mas os opioides têm receptores no trato gastrointestinal. E por isso que quando a gente dá morfina ou fentanil, aquele paciente fica com mais gastroparesia, diminui o esvaziamento gástrico, aqueles pacientes ficam mais constipados, tá? Vários têm distensões abdominais por constipação. E a gente precisa estar todo dia observando quais doses de morfina, quais doses de fentanil a gente está dando para os nossos pacientes, para tentar diminuir essas doses o quanto antes, né, na medida do possível. E isso facilita muito, tá, a nossa progressão da dieta e evita que a gente tenha intolerâncias do trato gastrointestinal, tá bom? Já os sedativos, o Propofol e o Dormonide também, eles também agem de maneira importante no esvaziamento gástrico. Quanto mais sedação, mais o risco dos pacientes terem intolerância do trato gastrointestinal. E lembrar que o Propofol não só é colaborador aí com essas intolerâncias, mas lembrar que ele é de base, de composição lipídica. Por ele ter composição lipídica, ele traz uma sobrecarga lipídica e esse Propofol tem que ser até contabilizado em termos de oferta calórica. E a gente vai acabar aí falando isso durante o curso com vocês, tá bom? Bom, então, para eu nutrir um paciente, tá? De maneira assim mais resumida, mais clara, eu vou ter que eu vou ter que usar um guia na minha mente para que eu tenha sucesso na minha terapia nutricional. E um guiazinho que eu trago para vocês e que ajuda bastante é a gente lembrar desses 3 pontos que eu vou falar aqui. O primeiro ponto que a gente já discutiu, que é a perfusão. Então, a gente tem que se atentar à parte hemodinâmica para que a gente prescreva a terapia nutricional na hora certa, tá? Então, a gente não pode começar a terapia nutricional com o paciente chocado. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês são os sinais clínicos que a gente observa à beira-leito de intolerâncias do trato gastrointestinal, então distensão, diarreia, vômitos, tá? E para que a gente faça uma aferição disso, a gente pode medir o volume residual gástrico, abrindo a sonda e vendo quanto de volume residual aquele paciente apresenta. Vou falar um pouquinho sobre a pressão intraabdominal, os exames de imagem, para a gente tentar ver gastroparesia de uma maneira precoce. E vou mostrar também para vocês os scores de pontuação que a gente tem para graduar os nossos pacientes em relação à gravidade da disfunção do trato gastrointestinal. Então, gente, a parte de hemodinâmica eu já falei bastante. Para a gente nutrir, o paciente tem que estar em curva de melhor hemodinâmica, com queda de droga vasoativa, com melhora do lactato e melhora da acidose, a gente já viu isso.
Em relação aos sinais clínicos, o paciente começou a vomitar, distender. Uma coisa que ajuda a gente é, vomitou, abre a sonda. Se o volume residual for maior que 500, você mantém ainda a dieta pausada, pensa em lançar mão de algumas medicações que podem ajudar a gente a melhorar esse peristaltismo, então a gente pode dar medicações pró-cinéticas, tá bom? E lembrar que a nota de corte do volume residual é 500. No passado, né, os guidelines muito antigos falavam em 250. Hoje em dia a gente trabalha com volume residual de 500. Se o paciente tiver a sonda aberta e drenar mais de 500 em 6 horas, a gente sabe que aquele trato gastrointestinal ainda não está ávido para que a gente retorne a dieta para aquele doente. Então, os sinais clínicos da beira-leito, o exame físico, continua sendo de fundamental importância. 50 a 60% dos pacientes de UTI acabam desenvolvendo gastroparesia, infelizmente, por conta ou das sedações, do opioide e da parte hemodinâmica, como eu falei para vocês, tá? A gente tem uma série de trabalhos na literatura que mostram que o paciente que tem disfunção do trato gastrointestinal morre mais. Então, esse trabalho na Intensive Care Medicine em 2003, ele mostra que se o paciente tem mais de 3 sintomas desses aqui, isso configura uma disfunção do trato gastrointestinal e olha o que acontece com a mortalidade. O paciente que complica do ponto de vista do trato gastrointestinal, ele morre mais. Então, a gente tem que se atentar a esses sintomas, a esses sinais clínicos e intervir, até para que a gente consiga progredir as nossas dietas, tá bom? A gente tem outros trabalhos mostrando que se o paciente fica obstipado, eles não conseguem evacuar, e isso, a morfina é uma das maiores causadoras, isso aumenta o tempo de internação na UTI. Então, deixar um paciente obstipado também traz prejuízo. Esse trabalho aqui na Critical Care Medicine em 2010 foi um trabalho que mostrou que se o paciente está grave do ponto de vista respiratório, ou seja, se o pulmão está muito inflamado, com uma relação PO2-FiO2 menor que 150, e ele tiver obstipado, o fato dele estar obstipado e a barriga distendida, isso atrapalha a mecânica ventilatória e traz maior mortalidade para os pacientes. Aquela barriga distendida impacta muito nas bases dos pulmões. Então, se o paciente está grave do ponto de vista respiratório, a gente tem que se atentar se a gente não pode melhorar a função do trato gastrointestinal, porque a gente diminui pressão intraabdominal quando a gente melhora a distensão, tá bom? Na COVID, a gente tinha os guidelines da COVID que falavam exatamente isso. Se atentem a diminuir cada vez mais, quando possível, as doses dos sedativos e dos bloqueios neuromusculares. Deixem os pacientes em decúbito elevado. Tentem colocar a sondinha, quando indicada, na posição pós-pilórica. Progridam a dieta devagarinho, sempre em bomba de infusão. Todas essas medidas, usem procinéticos. Se tiver obstipato, tratem com laxante. Por que os guidelines da Covid falavam isso? Porque se a gente faz esse pacote de medidas, a gente diminui a disfunção do trato gastrointestinal e consegue não só progredir melhor a nossa dieta enteral, mas também a gente consegue impactar em mortalidade. Só uma atenção para esse slide em relação ao bloqueio neuromuscular. Alguns pacientes são bloqueados na UTI, né? Recebem bloqueio neuromuscular. Tem alguns profissionais que olham essa palavra, bloqueio neuromuscular, e acham que o bloqueador vai bloquear o peristaltismo, vai bloquear o trânsito intestinal, e acredita que bloqueio neuromuscular contraindica a dieta enteral. Isso não é uma verdade, gente. O bloqueio neuromuscular, ele não, os bloqueadores, eles não bloqueiam o peristaltismo, tá bom? Então, você pode sim nutrir quando o paciente está com bloqueio neuromuscular. O único problema é que, para o paciente estar bloqueado, ele precisa estar altamente sedado. E é essa sedação em doses altas que dificulta a nossa progressão da dieta. Então, não é o bloqueador neuromuscular em si, é o fato da gente precisar sedar muito os nossos pacientes quando eles estão bloqueados, tá bom? Então, o bloqueador neuromuscular não contraindica terapia nutricional. A única coisa que contraindica início da terapia nutricional é o paciente estar hemodinamicamente instável, chocado, tá bom? Bom, se a barriga está muito distendida, eu posso aferir a pressão intraabdominal, e a gente faz isso através da sonda vesical, tá? Então, a gente, através da sonda,
injetando ali sorinho fisiológico na sonda, a gente consegue ter a gente consegue inferir a pressão intraabdominal. Pressões intraabdominais acima de 12 já são consideradas altas. Quando elas estão, a PIA está acima de 20 e esse paciente tem disfunção orgânica, a gente já chama isso de síndrome compartimental abdominal. E isso, gente, esse aumento de pressão na região abdominal acaba trazendo prejuízo para o organismo como um todo. Prejudica débito cardíaco, diminui retorno venoso, causa congestão hepática, piora, como eu falei para vocês, as bases dos pulmões e a parte respiratória. Então, aferir pressão intraabdominal é muito importante, porque a gente precisa, o intensivista precisa cuidar disso, até para que esse paciente tenha melhor prognóstico, tá bom? Em relação a exames de imagem, já para não me prolongar muito na minha aula, hoje em dia a gente tem o ultrassom à beira-leito, que pode nos ajudar para que a gente consiga colocar aqui na região epigástrica e ter o diagnóstico de uma gastroparesia. Quem usa muito isso, gente, são os anestesistas no centro cirúrgico. Na hora de entubar os pacientes antes de uma cirurgia, muitos já fazem ultrassom gástrico para ver se esse paciente está com o estômago cheio e evitar broncoaspiração na hora da intubação. E a gente pode replicar isso para o nosso dia a dia UTI e começar a treinar cada vez mais profissionais, não precisa ser médico, porque é de fácil aprendizado e pode ser realizado também pela equipe de nutrição e pela equipe de enfermagem, para que a gente identifique gastroparesia de maneira mais fácil. Então, para a gente dar o diagnóstico de gastroparesia, anteriormente a gente só tinha o raio-x e o volume residual, abrir a sonda e ver quanto de volume residual gástrico. Agora a gente tem mais aí um instrumento, né? Uma possibilidade de avaliar esses pacientes usando o ultrassom à beira-leito, que está cada vez mais difundido e presente nas UTIs aqui no Brasil, tá bom? E para finalizar essa parte de avaliação do trato gastrointestinal, a gente tem scores de disfunção. Conforme esses pacientes vão distendendo, vomitando ou aumentando a pressão intraabdominal, eles podem ser graduados. A gente tem o score o GIF, né, de Reitan, o autor. A gente tem o LIFE de Berger, tá bom? Que eles vão pontuando os pacientes conforme eles pioram em termos das intolerâncias. E o que é legal desses scores? Eles também se correlacionam com mortalidade. Olha, esse trabalho mostra que o paciente que tinha um GIF maior, ele morre mais. Então, quanto mais disfunções orgânicas, quanto mais grave está aquele paciente na UTI, quanto mais intolerância no trato gastrointestinal ele tem, isso confere maior mortalidade para os nossos pacientes. Então, a gente precisa agir nas intolerâncias do trato gastrointestinal. O último score, né, o mais recente que a gente tem, que é o que eu gostaria de vocês guardarem aí, a referência desse slide, porque vai ser o mais comentado agora nos papers, nos guidelines, é o GIDES, tá? Que ele é o mais atual, e ele também vai graduar o paciente de 0 a 4, e 4 é aquele paciente que tem mais disfunções do trato gastrointestinal e fatalmente vai ter um pior prognóstico. Na aula do Rodrigo, nas aulas subsequentes aqui no NutriUpdates, o GIDES vai ser citado novamente, tá bom? Mas guardem a referência, porque esse trabalho e esse score, ele é o mais atual e o que a gente vem mais usando nas nossas UTIs. Então, para finalizar a minha aula, concluindo a minha aula, o que eu queria trazer para vocês, né? A Nestlé tem, né, um protocolo, eu peguei aqui até da fonte da Nestlé, que praticamente é a minha aula aqui, né? Que a Nestlé, nesse protocolo da Nestlé, ela faz um enfoque justamente no que eu estou aqui pontuando nos meus slides, né? Toda vez que a gente vai começar a pensar em nutrir um paciente crítico, a gente tem que ser o mais precoce possível, mas a gente precisa avaliar se aquele paciente está bem hemodinamicamente, então, checar a dose de vasopressor, né, a quantidade de droga vasoativa, avaliar se esse paciente está estável e olhar lactato, gasometria, como eu expliquei para vocês. Uma vez o paciente estando estável, a gente tem que se preocupar com as disfunções do trato gastrointestinal, fazer aferições como volume residual, PIA, usar exame de imagem, usar score, mas se atentar para a função do trato gastrointestinal, para quê? Para que a gente consiga progredir a nossa dieta com sucesso, mas também para que a gente traga melhor prognóstico para os nossos pacientes, tá bom? Então, da parte hemodinâmica,
vocês podem nutrir se tem droga vasoativa e se tem lactato alterado, pode nutrir. Mas lembrar que o paciente tem que estar em curva de melhora. Mesmo alterado, o lactato ele precisa estar em queda. E a quantidade de droga vasoativa precisa estar diminuindo. E não há uma nota de corte na literatura. O que há é o raciocínio de quem está ali à beira-leito, porque se o paciente está melhorando hemodinamicamente, a perfusão da mucosa está melhorando por consequência. E é isso que traz segurança para a gente começar a terapia nutricional. Outro ponto importante aí para finalizar minha aula, que disfunção do trato gastrointestinal é muito frequente. A disfunção tem relação com pior prognóstico. Ela é multifatorial, mas os agentes causadores dessa disfunção, os mais frequentes, né? A nossa pedra no sapato é a parte hemodinâmica e os sedativos e opioides. Então, gente, o que eu queria acabar essa aula, né, mencionando para vocês, que a gente pode fazer ali à beira-leito para melhorar essas disfunções. Sempre, diariamente, rever as doses e o tempo dos nossos sedativos e analgésicos. Né? Então, sempre se perguntar, precisa de tudo isso de sedação? Não está na hora de despertar o paciente? Não dá para começar a fazer um desmame, né, desses do propofol, do dormonide, do fentanil, porque eles dificultam, sim, né, a nossa progressão do suporte nutricional. A gente pode lançar mão de drogas procinéticas para nos ajudar. Aqui no Brasil, a gente usa bastante o Motilium, a bromoprida, o Digesan. A gente precisa descartar a fecaloma e se o paciente está obstipado, tratar essa obstipação. Vocês viram que eu mostrei trabalhos mostrando que o paciente distendido, obstipado, vai gerar prejuízos para o organismo. Verificar o controle glicêmico, porque, gente, hiperglicemia também gera gastroparesia. Então, a glicemia alvo do paciente hospitalar é entre 140 e 180. Se o paciente estiver acima de 180, a gente precisa intervir. Avaliar nossas fórmulas enterais, né, para tentar melhorar esse esvaziamento gástrico. Então, checar a osmolaridade, né, uma osmolaridade menor. Na fase inicial, quando o paciente está instável e está melhorando, evitar o uso de fibras muito altas, quantidades de fibra, porque isso pode isquemiar o intestino e aumenta o trabalho intestinal. Então, dá para a gente aí se atentar a que fórmula que a gente está usando. Verificar a posição da sonda. Se o paciente está com uma gastroparesia muito importante, deve-se considerar a sonda pós-pilórica, não tem jeito. Sempre progredir a dieta lentamente, em infusão contínua em bomba de infusão. Vocês vão ver aqui ao longo do curso que a gente progride 1/3, 2/3, 3/3. A progressão da dieta é lenta, atingindo a meta sempre depois do terceiro dia na UTI. Decúbito elevado, de 25 a 30 graus, hoje já é uma recomendação super difundida em todas as UTIs, né? E investigar outras causas, né? Às vezes o paciente está com uma disfunção, a gente acha que é uma coisa, mas precisa, às vezes, de um exame adicional, uma tomografia, para ver se não teve alguma complicação cirúrgica. Então, sempre, né, tá uma equipe multidisciplinar, equipe médica ali, para a gente ver que se a gente não está deixando de fazer algum diagnóstico importante. Bom, então eu queria muito agradecer a oportunidade aí de estar fazendo parte do NutriUpdates. Hoje foi nossa primeira aula aí, que é o nosso primeiro passo, né, de como introduzir a dieta, a parte fisiopatológica, e é um prazer ter participado. Muito obrigada e estou muito, muito, muito feliz de ter participado do projeto da Nestlé.